Assista só comigo este testemunho que o Senhor me permitiu viver. Glória ao nome santo do Senhor. Eu trabalhava como empresário, tinha uma vida confortável, mas o coração estava vazio. Sempre frequentava a igreja, mas não tinha um compromisso verdadeiro com Deus. Um dia, um servo do Senhor, um cooperador de muitos anos, se aproximou de mim depois do culto e disse: Irmão, Deus me colocou no coração para te falar uma coisa. Você está aqui, mas não está. Sua vida precisa de um ajuste. Aquelas palavras me incomodaram. Eu pensava: como assim? Eu venho à igreja, dou minha oferta, não faço nada de errado. Mas o irmão continuou: Deus não olha só para o que a gente faz, mas para o que a gente é. Você precisa se entregar de verdade. Fiquei abalado. Naquela noite não consegui dormir. Comecei a refletir sobre minha vida. Eu tinha tudo, mas não tinha paz. No dia seguinte fui trabalhar, mas minha mente não saía daquelas palavras. À tarde, resolvi passar na igreja, mesmo não sendo dia de culto. Quando entrei, estava vazio, só um irmão varrendo o salão. Ele me olhou e disse: Deus te trouxe aqui hoje. Fica, vamos orar. Joelhei-me ali mesmo no chão, e comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de arrependimento. Senti uma paz que nunca tinha sentido antes. O irmão orou por mim e disse: Deus está te chamando para algo maior. Não é só vir à igreja, é servir a Ele de todo o coração. Saí dali diferente. No domingo seguinte fui ao culto com um propósito novo. Durante a pregação, o servo que falava disse: há alguém aqui que Deus está chamando para uma entrega total. Não é mais pela metade, é tudo ou nada. Meu coração ardeu. Naquele momento levantei a mão e disse: eu quero, Senhor. Toma minha vida. Depois do culto, o servo me chamou e disse: Deus vai usar você. Mas tem uma coisa, você precisa se batizar. Não é só por obrigação, é porque você quer ser de Jesus de verdade. Eu já tinha sido batizado anos antes, mas dessa vez era diferente. Eu sabia que precisava de um novo começo. No dia do batismo, quando desci as águas, senti uma força que nunca tinha sentido. Quando saí, comecei a falar em línguas, algo que nunca tinha acontecido antes. Era como se Deus estivesse selando aquela entrega. Os irmãos ao redor louvaram a Deus, e eu só conseguia dizer: glória ao nome santo do Senhor. Depois daquele dia, minha vida mudou. Não foi fácil, porque o adversário não gosta quando a gente se aproxima de Deus. Comecei a enfrentar provações no trabalho, mas eu sabia que Deus estava no controle. Um dia, um cliente me ligou descontente, dizendo que ia cancelar um contrato grande. Fiquei preocupado, mas lembrei das palavras do servo: confia em Deus, não nas circunstâncias. Orei e coloquei tudo nas mãos do Senhor. No dia seguinte, aquele mesmo cliente ligou de volta pedindo desculpas, e não só manteve o contrato como ainda indicou outros clientes. Deus estava provando que quando a gente se entrega a Ele, Ele cuida de tudo. Hoje sou um homem diferente. Não sou perfeito, mas tenho um compromisso com Deus. Minha família também foi abençoada. Minha esposa, que antes não frequentava a igreja, hoje está firme no caminho. Meus filhos crescem ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, eu aprendi uma coisa: Deus não quer só a nossa presença na igreja. Ele quer o nosso coração. Se você está aqui hoje, mas sente que algo está faltando, entrega tudo a Ele. Não espere amanhã. A obra que Deus começa, Ele termina. Fica firme, porque a vitória é certa. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E foi assim que o Senhor me mostrou que a obra dele não é pela metade. Depois daquele milagre no trabalho, pensei que as batalhas tinham acabado. Mas o adversário, que não descansa, veio com outra investida. Dessa vez foi através da saúde. Comecei a sentir dores fortes nas costas, a ponto de não conseguir mais me abaixar. Os médicos disseram que era hérnia de disco e que eu precisaria de cirurgia. Fiquei abalado, mas lembrei da palavra que o servo falou certa vez: Deus não deixa marca. Fui à igreja com fé, mesmo com dor. Naquela noite, durante a oração, senti um calor forte nas costas, como se mãos invisíveis estivessem me tocando. Não gritei, não caí, mas senti uma paz que só quem já passou por isso sabe explicar. No dia seguinte, acordei sem dor. Voltei ao médico, e os exames mostravam que a hérnia tinha sumido. O médico, que não era crente, só balançou a cabeça e disse: isso não tem explicação médica. Mas eu sabia. Era Deus mais uma vez, mostrando que Ele é fiel. E a minha família? Ah, irmãos, isso é coisa que só Deus faz. Minha esposa, que antes só ia à igreja por insistência minha, começou a ter um desejo sincero de servir a Deus. Um dia, ela me disse: eu quero ser batizada. Fiquei tão feliz que quase não acreditei. No dia do batismo, quando ela saiu da água, o Espírito Santo a encheu, e ela começou a falar em línguas.
Foi um momento que nunca vou esquecer. Meus filhos também foram tocados. O mais velho, que antes só pensava em futebol e videogame, começou a pedir para ir aos cultos de jovens. Hoje ele já ajuda na limpeza da igreja e até dá testemunhos. O menor, que era muito tímido, agora ora em voz alta em casa. É Deus mudando corações, irmãos. Mas o adversário não desiste fácil. Certa vez, um antigo amigo do tempo em que eu andava no mundo me procurou. Disse que tinha um negócio para me oferecer, algo que daria muito dinheiro rápido. No passado eu teria caído na tentação. Mas dessa vez o Espírito Santo me alertou: cuidado, filho. O que parece bom aos olhos do homem pode ser armadilha. Recusei a oferta e o amigo ficou bravo. Disse que eu estava perdendo uma grande oportunidade. Mas eu sabia que a verdadeira oportunidade era estar do lado de Deus. Alguns dias depois, soube que aquele negócio era ilegal, e meu amigo acabou preso. Mais uma vez, Deus me livrou de uma cilada. Hoje, quando olho para trás, vejo a mão de Deus em cada detalhe. Aqueles anos de afastamento, as dores, as provações, tudo tinha um propósito. Deus estava me moldando, como o oleiro faz com o barro. Ele não desistiu de mim, mesmo quando eu lhe virei as costas. E hoje, eu só tenho uma coisa a dizer. Se você está passando por lutas, não desista. Deus está no controle. Talvez você esteja doente, talvez esteja desempregado, talvez sua família não esteja firme. Mas eu testifico, Deus não deixa marca. Ele restaura, Ele cura, Ele transforma. Fique firme. Não saia do lugar. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E sabe de uma coisa, irmão? Pausa, voz embargada como se a memória ainda doesse, mas agora com gratidão, aqueles anos que eu passei longe, Deus não só me trouxe de volta, Ele me deu algo que eu nunca imaginei ter, um chamado. Sim, um chamado. Porque depois que eu fui batizado, depois que aquelas águas lavaram minha vida, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Não era só alívio, não era só paz. Era como se Deus estivesse falando no meu coração: agora você é meu, e eu tenho um trabalho para você. O chamado que veio no silêncio. Eu não era ninguém especial. Um homem comum com um passado manchado, uma saúde ainda frágil, mas com um coração queimando por dentro. Comecei a frequentar os cultos não só como um membro, mas como alguém que queria servir. Não sabia como, não sabia onde, mas sabia que Deus tinha um propósito. Até que um dia, depois de um culto de oração, um dos cooperadores mais antigos, um homem que já tinha visto muita coisa na obra do Senhor, se aproximou de mim, olhou nos meus olhos e disse: irmão, você tem um domingo, Deus está te preparando para algo maior. Eu até me assustei. Eu, Senhor? Com todo o meu passado? E ele, com aquela sabedoria que só quem já andou muito com Deus tem, respondeu: justamente por causa do seu passado. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você foi fisgado pelo anzol da graça para ser um pescador de almas. Aquilo me marcou. Deus não só me salvou, Ele me queria na sua seara. A primeira aprovação no serviço. Não foi fácil. O adversário não gosta quando um filho de Deus se levanta para trabalhar na obra. Comecei a ajudar nos cultos de jovens, dando testemunhos, falando com os rapazes que, como eu um dia, achavam que a vida no mundo era melhor. Mas logo vieram as tentações de volta. Uma noite depois de um culto, um jovem que eu tinha conversado me procurou. Disse que queria sair da igreja, que achava tudo muito chato, que preferia a vida de antes. Eu conhecia aquele discurso. Era o meu discurso, anos atrás. Mas dessa vez não era minha mãe orando por mim. Era Deus me usando para puxar o anzol de outro peixe. Eu não tinha palavras bonitas, não tinha teologia. Só tinha uma história verdadeira para contar. Falei do meu passado, das minhas dores, da minha cura. Falei como Deus me tirou do lixo e me colocou num lugar de honra. E quando terminei, aquele jovem estava chorando. Eu também quero isso, ele disse. Hoje ele é batizado, firme na igreja, e até já está ajudando outros. Deus usou minha fraqueza para fortalecer outro. A visitação que confirmou tudo. Mas sabe, irmão, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Baixando a voz como se compartilhasse um segredo sagrado, Deus me deu um sinal. Uma noite depois de um culto muito forte, onde muitos receberam o Espírito Santo, eu fui para casa e não consegui dormir. Fiquei orando, agradecendo, pedindo direção. E de repente, enquanto eu estava de joelhos, vi uma luz. Não era uma luz comum. Era como se o quarto todo estivesse iluminado, mas sem fonte. E então ouvi uma voz, não com os ouvidos, mas aqui aponta para o peito, que disse: você é meu. E onde eu te mandar, você irá. Não tive medo. Só paz. Uma certeza que Deus estava me comissionando.
No dia seguinte, o irmão que era responsável pelos cultos de doutrina me chamou e disse: Irmão, nós precisamos de alguém para ajudar na região de Anome do bairro? Tem muitos jovens se perdendo por lá. Você topa? Eu não hesitei. Era a resposta àquela voz. O trabalho na obra e as bênçãos ocultas. Hoje já faz 5 anos que eu estou trabalhando naquela região. Não sou pastor, não sou evangelista, sou só um servo. Mas Deus tem feito coisas maravilhosas. Jovens que estavam nas drogas, hoje estão na igreja. Famílias desunidas, hoje estão congregando juntas. Pessoas doentes, receberam cura não só no corpo, mas na alma. E o mais incrível, Deus tem me guardado. Aquela doença que quase me destruiu, nunca mais voltou. Os médicos até hoje não entendem, mas eu sei, foi a mão de Deus. Às vezes, quando estou cansado, quando as lutas apertam, eu lembro da minha mãe de joelhos, orando por mim naquela sala escura. E eu penso, se ela não tivesse ficado firme, onde eu estaria hoje? Um recado para quem está lendo. Se você está lendo isso e pensa que sua vida não tem jeito, que Deus já desistiu de você, eu tenho uma palavra para você. Deus não desiste. Ele não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a se render, Ele vai te fisgar com o anzol da graça, vai te limpar, vai te restaurar e vai te usar para abençoar outros. Talvez você esteja doente. Deus cura. Talvez você esteja perdido. Deus guia. Talvez você esteja com medo. Deus dá coragem. Fique firme. Não saia do lugar. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu digo hoje, valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada joelho dobrado. Valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Pausa, então com voz firme. Amém. E a história não parou por aí. Depois que eu fui batizado, pensei que tudo seria fácil, que as lutas tinham acabado. Mas a vida não é assim, não é, irmão? Deus nos prova para nos fortalecer. Aprovação do emprego. 3 meses depois do meu batismo, perdi o emprego. Não foi demissão, não foi a empresa que fechou. Fiquei desempregado com 2 contas para pagar e a autoestima lá embaixo. Será que Deus me abandonou? Eu pensava. Mas na igreja, um irmão mais velho me chamou e disse, Deus não te deixou. Ele só está te preparando para algo maior. Enquanto isso, confia. E me deu um trabalho temporário limpar o salão da igreja antes dos cultos. Era humilde irmão. Varria o chão, passava pano, arrumava as cadeiras. Mas sabe o que eu sentia? Paz. Porque eu estava servindo a Deus, mesmo que fosse nas pequenas coisas. Um dia, o dono de uma oficina mecânica que também congregava conosco me viu trabalhando e falou, preciso de um ajudante. Você topa? Hoje sou gerente dessa oficina. Não é milagre? É Deus provendo. O chamado para o serviço. Mas o melhor não foi só o emprego. Foi quando o cooperador me chamou para ajudar na escola bíblica dominical. Irmão, eu nem sei falar direito, eu disse. Ele só sorriu. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Comecei a dar aula para as crianças. E sabe o que aconteceu? Deus me deu palavras. Não era eu falando. Era o Espírito Santo usando minha boca. As crianças prestavam atenção, faziam perguntas, e eu via o brilho nos olhos delas quando entendiam a palavra. Hoje sou cooperador da mocidade. E quando vejo um jovem resmungando, igual eu fazia, eu me aproximo e digo, irmão, Deus tem um plano para você. Não desista. A vitória na família. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje está firme na igreja. Meu pai, que nunca tinha entrado num culto, começou a vir depois que viu minha mudança. Não foi fácil. Ele ainda tem suas dúvidas, mas Deus está trabalhando nele. E minha esposa? Ah, irmão, Deus me deu uma esposa temente a Deus. Ela também foi resgatada das trevas, e hoje nós servimos juntos. Nossos filhos estão sendo criados no caminho do Senhor. Uma lição que aprendi. Se eu pudesse dar um conselho para quem está lendo isso, seria este. Deus não te tira das lutas, Ele te capacita a vencê-las. Se você está doente, Deus é médico. Se você está sem dinheiro, Deus é provedor. Se você está fraco, Deus é força. Se você está perdido, Deus é o caminho. Não importa o que você já fez. Não importa onde já esteve. Se você se render a Ele, Ele vai te transformar. O que eu vejo hoje? Quando olho para trás, vejo um homem que estava morto em delitos e pecados, mas que foi ressuscitado pela graça de Deus. Vejo uma mãe que não desistiu de orar, mesmo quando tudo parecia perdido. Vejo uma igreja que me acolheu, mesmo quando eu não merecia. Vejo um Deus que não desiste, mesmo quando nós desistimos. E o melhor ainda está por vir, porque a obra que Deus começou em mim, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, não vai ser só para meu bem,
vai ser para a glória do seu nome. Então, se você está passando por alguma coisa hoje, não desista. Fique firme, ore, confie, porque Deus é fiel. E um dia, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu digo agora, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de oração, cada batalha. Valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Com voz firme, como quem sabe do que está falando. Amém. E a obra continua. Pausa, tom reflexivo, como quem recorda cada detalhe com gratidão. O batismo que mudou tudo. Quando eu desci aquelas águas, não foi só um mergulho e foi um enterro. Enterrei o homem que eu era, rebelde, doente e perdido. E quando saí, era outro. Não porque a água tem poder, não, mas porque Deus honra a obediência. Lembro como se fosse hoje, o irmão me batizando em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e quando eu saí, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era emoção, era poder. Uma força que vinha de dentro, como se alguém tivesse ligado uma luz num quarto escuro há anos. E essa luz não apagou mais. Voz mais baixa, quase confidencial. Sabe, irmão, eu não falei em línguas na hora. Não. Foi depois em casa, sozinho, de joelhos. Começou a sair umas palavras que eu não entendia, mas meu espírito entendia. E eu chorei. Porque ali Deus me mostrou, eu te dei um idioma novo. Agora você fala a língua do céu. A cura que veio no tempo de Deus. Muitas pessoas perguntam, irmão, e a doença? Como sarou? Eu respondo, Deus não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no seu. Os médicos falavam, isso aqui é crônico. Você vai ter que conviver com isso. Mas eu já tinha uma palavra melhor que a deles. A palavra que a irmã me falou na igreja, depois que eu contei meu testemunho pela primeira vez. Deus não deixa marca. E não deixou. Não foi do dia para a noite. Teve dias que as feridas ardiam, que eu não conseguia nem calçar um tênis. Mas toda vez que eu ia na igreja, sentia aquele fogo santo queimando por dentro, como se o Espírito Santo estivesse cauterizando as feridas da minha alma e do meu corpo. Até que um dia, pausa sorrindo, um dia eu acordei e não senti dor. Passei a mão no pé e não tinha mais nenhuma bolha. Não tinha cicatriz. Nada. Firme, com autoridade. Isso não é conto, irmão. Isso é Deus. A família restaurada. Mas sabe o que foi mais lindo que a cura? Ver minha mãe chorando de alegria no dia do meu batismo. Ela que tanto orou, que tanto sofreu, que tantos joelhos dobrou por mim. E meu pai? Suspiro, voz embargada, meu pai era um homem duro. Nunca falava de Deus, nunca ia na igreja. Mas quando viu a mudança em mim, ele começou a vir. Não falava nada, só sentava lá no fundo. Até que um dia ele levantou a mão no apelo. Hoje ele é batizado. Hoje ele fala de Jesus com uma fé que me envergonha, porque é simples, é pura. Olhando para o público, como se estivesse falando com cada um. Isso é o Evangelho, irmão. Não é só você ser salvo, é sua família ser salva. É a obra de Deus se estendendo como uma rede. Primeiro você, depois quem está ao seu redor. As provas que vieram depois. Mas não pense que depois do batismo tudo ficou fácil. Não. O adversário não gosta de ver a alma ganha. E ele veio com tudo. No trabalho, começaram a me perseguir. Chefe me chamando de fanático, colegas zoando porque eu não ia mais nas rodas de bar. Na família, primos falando, você virou crente agora? Acha que é melhor que a gente? Na saúde, uma gripe forte e febre alta, e o inimigo sussurrava, Deus te curou daquilo, mas isso aqui? Cadê ele agora? Firme, batendo levemente no púlpito. Mas eu tinha uma coisa que eles não tinham, uma palavra. A palavra que Deus me deu no dia do meu batismo. Fica firme. Não saia do lugar. E eu fiquei. E sabe o que aconteceu? O chefe que me perseguiu, hoje ele me pede para orar por ele. Os primos que zoavam? 2 deles já estão na igreja. A gripe? Passou. E quando passou eu entendi, Deus não tira a prova. Ele te dá força para passar por ela. O chamado para servir. Hoje Deus me usa. Não sou ninguém especial. Sou só um homem que foi pescado do lixo e lavado no sangue de Jesus. Mas ele me deu um ministério, falar para os jovens. Porque eu sei o que é estar na praça, ouvindo música do mundo, achando que aquilo é liberdade. Eu sei o que é o inimigo te enganar, te fazer pensar que Deus é chato, que igreja é prisão. Voz mais urgente como um alerta. Mas eu também sei o que é ser livre de verdade. Livre do pecado, livre da culpa, livre da escuridão. E toda vez que eu vejo um jovem na igreja com aquele olhar vazio, aquele jeito de quem está só de corpo presente, eu chego perto e falo, irmão, Deus tem um anzol com o teu nome, e ele vai te fisgar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vai ser. E quando ele te pegar, não vai ter jeito, você vai ter que vir.
A visitação que mudou tudo. Tom mais baixo, quase sussurrando. Te confesso uma coisa, às vezes eu ainda tenho medo. Medo de fracassar, medo de cair de novo. Mas semana passada, Deus me deu uma visitação. Sonhei que estava num barco, no meio de um mar revolto. As ondas batiam forte e eu pensava, vou afundar. Até que olhei para trás e vi uma figura no barco. Era Jesus. E ele não estava remando. Não estava falando. Só estava segurando o leme. E ele olhou para mim e disse: Você acha que eu te tirei das trevas para te deixar afundar agora? Pausa longa. Olhar fixo no público. Isso foi suficiente. O desafio final. Irmão, eu não sei o que você está passando hoje. Se é doença, Deus é médico. Se é solidão, Deus é companheiro. Se é tentação, Deus é escudo. Se é desânimo, Deus é força. Mas eu sei uma coisa, Ele não desistiu de você. Talvez você esteja na praça hoje. Talvez esteja na igreja, mas com o coração longe. Talvez esteja doente, quebrado, achando que não tem mais jeito. Voz quebrando, emocionado. Mas ouça o que o Espírito Santo está falando agora. Volta. Dobra os joelhos. Eu ainda tenho um anzol com o teu nome. E quando você voltar, você vai ver. A obra vai ser concluída. Erguendo a voz com convicção. Glória ao nome santo do Senhor. Pausa. Então, com autoridade. Amém.